Bom dia hoje desse 1º de maio. A nós todos que somos trabalhadores, afinal de contas, todo mundo tem trabalho todo dia. A gente tem trabalho, a gente trabalha, a gente se mexe, se movimenta, progride, né? E assim é a vida. Tem dia que é mais animado. Petrúcia, bom dia. Né? Bom dia esse 1º de maio. Então vamos trabalhar pelo menos aqui na internet um pouco, né? E desejar um bom dia para todo mundo. Bom dia quem está acordando hoje da ressaca das festas, quem teve festa aí no fim de semana, né? Vamos ver se todo mundo consegue depois tomar mais água de coco, tomar um banhozinho de sol, se movimentar melhor, né? Porque todo dia é dia de movimento, todo dia é dia a gente agitar essa vida da gente para ficar melhor, para ficar mais criativa, ficar mais produtiva. Então, todo dia nós temos que ter novidades, né? Nós temos de gerar novidades em nossas vidas. Então, é algo que tem que ser assim para todo mundo. Então, dia após dia, então, deixa eu coçar o olho aqui um pouquinho. Isso aqui é muito importante. Entrou um cisquinho aqui no olho. Então, dia após dia, a gente tem de ter essa consciência de que o novo tem que ser todo dia. Então, o novo para a gente é a renovação. Então, todo dia é dia de se renovar, é dia de acordar e dar graças a Deus por ter a chance de acordar. Ao dormir, ter a chance de agradecer a Deus porque tem chance de dormir. E aí vai. Uns vão estar em melhores condições do que outros, né? Mas o importante é que a gente consiga fazer essa trajetória de vida e a gente todo dia se lembrar de agradecer. Tem lugares aí que não se pode fazer isso, tem lugares que não tem esse tipo de consciência, mas cada um no seu cada um. A gente faz o que pode. Bom dia que está chegando. É uma transmissão não avisada previamente, então não tive a oportunidade de fazer hoje. E até assim, realmente, ultimamente está sendo bem agitado tudo e está dando pouco tempo de muita coisa. Tem o canal do Clube da Trombose, que a gente tem no celular, e algumas coisas estão sendo postas lá, mas convido a todos, quem puder, dar uma olhada aqui no Instagram e tem um telefone de acesso para o Clube da Trombose, que a gente vai falar de trombose, vai dar notícias, vai dar orientações, né? Em breve eu vou fazer uma palhinha sobre a história dos relatos de trombose associados a vacinas, porque realmente existem alguns casos, né, vinculados a um tipo de distúrbio bem específico, já constatado e internacionalmente reconhecido, mas vai ficar para um outro dia. Uma coisa tão pesada hoje, não acho legal. A gente vai falar disso outro dia. Sandra, bom dia, bem-vinda. Enfim, mas assim, hoje, para divulgar também que nós temos um canal no YouTube, que estamos começando, né? Ainda tem pouca gente nele, mas se vocês puderem se inscrever, procura também lá no YouTube Irangama Filho, e a gente vai também, na medida do possível, ajudar outras pessoas que estão nos assistindo. Na verdade, essa filmagem hoje aqui, essa live, estou filmando para estar no YouTube também. E aí o que é que a gente quer com isso? Abrir outras possibilidades de orientar, de trazer outros esclarecimentos, não apenas específico da doença vascular periférica, mas também relacionada a outros temas que muitas pessoas conversam com a gente em consultório, em outros ambientes, e sim tem a ver com saúde, com bem-estar. Então, na verdade, o canal no YouTube, oi Laís, bom dia, bem-vinda. O canal no YouTube vai ter, aliás, tem essa versatilidade da gente poder ampliar um pouco mais o leque de discussões, passar mais tempo conversando, né, falando sobre temas um pouco mais extensos. Então, hoje, algo que sempre aparece em consultório são queixas de marcha, de andar, né, da dificuldade da pessoa andar. Então, meus professores antigos, eles falavam uma coisa muito simples. Sempre que você for atender o paciente, qualquer que seja, todo lugar que você for, atenda na porta, se puder. Se não tiver nada que lhe impeça, e às vezes tem, mas às vezes você
estar livre para poder circular bastante dentro da sua sala e ter a chance de receber o paciente na porta. Qual é a vantagem, a grande vantagem? Tem a ver com a metodologia de análise e percepção dos sinais e sintomas das patologias, das doenças que cada pessoa comporta. Isso tem a ver com estado nutricional, isso tem a ver com lesão neurológica, com lesão ortopédica, com doença vascular, com qualquer tipo de dificuldade visual, às vezes, e que a pessoa tem no seu andar. Então, andar mostra, canta, fala, apresenta o tipo de problema que muitas vezes a pessoa tem. Às vezes uma ferida, uma erisipela, é a trombose, é a doença arterial periférica, é uma síndrome neurológica, uma limitação de marcha por um problema de coluna. Tá? Então, às vezes é um pé que está com um problema, virou o pé, está quebrado, está deformado, está machucado, uma cicatrização imperfeita, várias cicatrizes na sola do pé ou na planta do pé, no tornozelo, que vão apresentar uma dificuldade a mais para que a pessoa ande. Às vezes a pessoa vem tão debilitada porque estava internado há muito tempo, perdeu muita proteína, muita massa muscular, deixou de andar. Giane, bom dia. E isso faz com que você apresente uma dificuldade extra de locomoção. Então, muitas pessoas às vezes chegam em alto nível de estresse físico e mental, por diversos tipos de situações da vida, que fazem com que a pessoa não consiga andar adequadamente. E isso simplesmente vem na sala da gente, doutor, estou com uma dúvida se eu tenho doença vascular. A gente vai esclarecer o assunto. Algumas pessoas estão com excesso de peso, mas o excesso de peso necessariamente não é somente uma questão de acúmulo de gordura. A pessoa pode estar passando por uma disfunção metabólica, com retenção hídrica, com reações inflamatórias crônicas, problemas associados, por exemplo, artrite, artrose, osteopenia, uma perda de mineral ósseo, vamos dizer assim, uma lesão de coluna, pode ter varizes, uma perna inchada, teve uma trombose, digamos que tenha tido um derrame. Já peguei paciente com tudo isso e até mais coisa. Doença cardíaca associada com insuficiência cardíaca, as pernas bastante inchadas e ainda por cima, para quebrar o galho e ser o brinde, tinha insuficiência renal. E aí? Aí a pessoa vai dizer assim, doutor, eu estou inchado porque é só doença vascular, periferição varizes. Não. É um conjunto de fatores que faz com que essa pessoa apresente esse nível de dificuldade. Então, quando a gente vai até a porta atender o paciente, das pessoas que vêm nos procurar, às vezes a gente dá um diagnóstico inverso. Quem está doente é o acompanhante. Às vezes o acompanhante está bem mais debilitado que o próprio paciente que veio fazer a avaliação. Aí a gente orienta os dois. Por quê? Porque é necessário. É necessário, muitas vezes, sim, e normal, ajudar as duas pessoas. Doutor, mas quem pagou a consulta foi o paciente, não foi o acompanhante. Entenda, nem tudo é dinheiro. Dinheiro é necessário para a gente pagar as contas, pagar funcionário, água, luz, imposto, material de eletrônica, material de impresso, tinta para impressora, o cara do computador lá que vai fazer manutenção, o seguro, o IPTU, combustível de deslocamento, roupa, marketing, parte digital, equipamento eletrônico, que isso aqui tudo é uma parafernália violenta para a gente ter que administrar. Isso tudo, claro, minha gente, isso é lógico que qualquer pessoa que está trabalhando, daí a história hoje do dia do trabalho, trabalhar não é somente inchada, todo tipo de serviço de trabalho. Então, tem trabalho remunerado e não remunerado. Tem trabalho que é CLT, tem trabalho que não é. Então, enfim, trabalho é trabalho. Então, o cara que está lá na roça, o roceiro, o famoso roceiro, ele está plantando, ele é proprietário de uma roça, mora, vive lá e trabalha todo dia. Ele não tem feriado, nem folga, nem nada, não. Se ele não trabalhar na roça dele, a roça vai morrer. Não fizer manutenção,
Os bichos saem pela cerca, ou então entra alguém e leva. Então ele trabalha sim. Qual é o sistema de remuneração dele? É simples. Ou trabalha ou passa fome. Esse é o serviço. Se ele puder vender o excedente, ele lucra. Ou pelo menos vai ter uma base extra para negociação e por aí fora. Mas é trabalhador sim. A pessoa que está fazendo o trabalho digital em casa, na internet, está trabalhando, certo? Aí vocês perguntam assim, e hoje? Não, hoje eu estou trabalhando aqui. Aqui é trabalho. Aqui eu não estou me divertindo, eu estou tentando trabalhar de uma forma diferente para ajudar pessoas. Então, se você põe na sua cabeça que tudo que você faz é sim uma forma de trabalhar, fica mais fácil de entender. Tem várias formas da pessoa trabalhar, então, como você trabalha, depende de você. Como você vai ser remunerado, depende também da sua interpretação. Existem várias formas de remuneração? Existem. Tem gente que trabalha só pelo dinheiro. Não, vou trabalhar, pega meu dinheiro e vou embora. Tem gente que trabalha pelo prazer de ajudar, pelo prazer de trabalhar. Então hoje é um trabalho pelo prazer de ajudar, pelo prazer de trabalhar. Entende? Então, isso eu acho que é algo que é importante para a gente ter em mente. E como você executa seu trabalho da mesma forma. Então, se tu tens a oportunidade, como eu disse, de naquele determinado dia atender um cliente seu, seja da sua loja, seja do seu escritório, seja do seu serviço, qualquer que for, do consultório, tiver a chance de atender a porta, sempre é bom. Sabe por quê? Porque você percebe detalhes que não serão falados, serão observados. Tá? Eu vou fazer aqui uma referência de uma literatura muito conhecida, que não tem dificuldade nenhuma, problema nenhum de se falar, que é sobre o famoso detetive Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes foi um personagem fictício criado por um médico inglês chamado Arthur Conan Doyle. Então, Conan Doyle, ele, quando se formou no início do seu trabalho, né, seu ofício como médico, ele não tinha muitos clientes em Londres e ele criou um personagem fictício e criou a partir daí histórias, contos, romances, partindo disso, a sua criatividade explorou esse lado. O detetive usava a metodologia de investigação criminal baseando-se na metodologia de investigação de doenças que nós usamos no dia a dia e até hoje. Então, o rastreio de sinais e sintomas de qualquer patologia tem a ver com isso, sim. Então, quando a gente olha o paciente que anda, isso já mostra muita coisa para a gente. Então, um dos detalhes, quando você lê a obra do Conan Doyle sobre a Sherlock Holmes, você vê bem isso no dia a dia. Então, a roupa que a pessoa usa, se tem algum tipo de marca, sujeira, vinco, dobra, como o calçado está sendo utilizado, se tem gasto demais numa sola do sapato, se dentro do calçado tem um gasto diferenciado, porque eu olho calçado por dentro e por fora. Eu olho se existe um desnível na cintura, naquela peça de roupa que a pessoa está usando. Eu vou olhar as costas se tem desalinhamento, se tem algum tipo de tortuosidade na coluna. Tá? Eu olho se o ombro está desnivelado, para que lado está desnivelado, certo? Se a bolsa que a pessoa está transportando, está utilizando, homem ou mulher, cruzado de um lado, de um ombro, se está caindo, se tem dificuldade de carregar, se a postura é sempre a mesma. A bengala que a pessoa está utilizando, essa semana apareceu uma senhora usando uma bengala, beleza. Porém a bengala estava sendo usada errado. Ela estava muito alta, inclusive para mim. E eu tinha 20 centímetros a mais de altura do que essa paciente. Se eu tenho 20 centímetros a mais de altura e a bengala para mim estava curvando demais, punho, cotovelo e levantando meu ombro, obrigatoriamente para essa senhora iria causar a longo prazo mais lesões do que ela já tinha. Porque a bengala estava sendo usada inadequada. Então, quando a gente
observa as pessoas andando, que estão entrando, que estão passando. Muitas vezes você vê uma pessoa que está andando, não tem nada a ver com você, naquele momento. Mas ela passa do seu lado, você vê, você pode ir para o problema, chega lá, ô cidadão, com licença. Eu observei que você está tendo uma certa dificuldade, você permite que eu lhe ajude? Oferece ajuda. Oferecer ajuda não faz mal a ninguém, viu, minha gente? Acho que uma coisa que é importante a gente lembrar hoje em dia é que uma gentileza oferecer uma ajuda. Mesmo você pensa, não estou bem, então sei o quê. Não é que eu percebi que você tem uma... Desculpa, eu percebi que você tem uma dificuldade, eu posso lhe ajudar nesse momento. De repente está caindo um pacote. Ó, está caindo teu pacote aqui, vou te ajudar. A sacola vai rasgar, né? E às vezes a pessoa, não, que eu estou com dor no ombro aqui e tal. Você vai lá e ajuda, não tem mal nenhum nisso não. Tá? Você ser gentil, oferecer ajuda, ser solícito, não faz mal a ninguém. Acho que somente estar filmando, fazendo o selfie e deixando as pessoas sofrerem, eu acho que isso faz mal. Tá? Mas se você oferece ajuda, você é solícito a quem precisa, acho que não tem mal nenhum. Tá? Aprendi com meu pai e minha mãe que a gente tem que ajudar quem precisa. E às vezes a pessoa não está pedindo ajuda, mas visivelmente ela precisa de ajuda. Você apenas se oferece, ó, estou aqui perto de uma situação assim, você permite que eu lhe ajude? Atravessar uma rua, por exemplo, né? Imagina uma pessoa que manca e tem que atravessar uma rua, porque tem uma deficiência momentânea ali, torceu o pé, está machucado. Por que não ajudar? Então, significa que ele tem uma trombose na perna? Não, significa que ele precisa de ajuda. Então, observar pessoas é importante para o dia a dia. É importante a gente perceber isso, porque quando o paciente entra na nossa sala, facilita o diagnóstico. Tá? Claro que eu não sou nenhum santo e não tem todo dia que eu estou em condição plena de poder fazer isso, porque às vezes a burocracia, o maquinário trava, deu um problema lá no programa de computador, você tem que voltar rápido lá para poder pedir a secretária para poder liberar o programa para você, reiniciar o computador. Às vezes a impressora trava, você não consegue imprimir as coisas direito. Então, assim, essas coisas acontecem, são do dia a dia. Mas tendo a oportunidade, é extremamente saudável ser solícito e ajudar as pessoas, isso aí não faz mal. Observar quem entra na tua sala também, seja lá em que ambiente for. Tá? Então, eu tenho um parente distante que é policial. E aí o que é que acontece? Federal. Então o que ele disse? Olha, muitas vezes a gente percebe coisas do dia a dia só por observar, por ver quem entra, quem anda, quem se movimenta. É a mesma coisa que eu falei do Conan Doyle. Pois é, Laís, hoje você ajuda, amanhã você vai ser ajudado, é isso aí. Então, é uma via de mão dupla. Faça bem, você recebe o bem. Se você não faz, paciência, não volta nada. E se você faz o mal, já viu, né? Retorna. Então, nunca é demais ajudar pessoas. Não é para você forçar a barra com ninguém, mas ajudar não mata. Você oferece. Sou do tempo que você oferecia ajuda. Com licença, posso lhe ajudar? Permissão, vou lhe ajudar. Você está no ônibus, uma pessoa de dificuldade, levanta, dá o lugar. Não estou questionando nada de ninguém, não. Só estou dizendo. Uma certa vez eu estava com minha mãe, com 70 e poucos anos de idade, no ônibus, entrei com ela no ônibus, dar um passeio perto da casa dela, ela disse, não, vamos de ônibus mesmo, bora, beleza. Subi no ônibus e tal, estava muito cheio, um pedaço, tá certo. Havia um cidadão sentado na cadeira de preferencial, tá bom. Mas aí o cidadão estava só, ele disse, não, tem uma deficiência auditiva. Eu disse, tá bom, deficiência auditiva, né? Mas é uma mulher de 76 anos, eu fiquei naquela dúvida, né? Eu fiquei meio chateado, mas fiquei na dúvida. Minha mãe disse, não, meu filho, deixa quieto. Eu acho que deficiência auditiva você não precisa ficar sentado no lugar de uma pessoa de 76 anos. Notadamente uma pessoa que tinha 40 anos de idade, em torno disso. Talvez 38. Mas paciência, tempos, não sei que tempos são esses. Eu só digo que às vezes você ser solícito é interessante. Bom, quando você trabalha e a gente trabalha com quem anda, com quem se movimenta e precisa dar um diagnóstico diferencial, aí se torna fundamental. Então, quando meus professores me orientaram a atender na porta, vá à porta da sua sala, abre e veja quem vai entrar. Se você tiver essa chance, porque às vezes você está num ambiente que é difícil, é um corredor cheio de portas, não tem como você toda hora estar na porta para estar recebendo alguém. Então, dependendo do local, a dinâmica ela é complicada. Mas quando você tem a oportunidade, você fazer isso facilita o diagnóstico
e depois facilita o tratamento. Quando a gente vai entender as queixas da pessoa, também facilita. Dificuldade para andar, muitas vezes, é uma questão de calçado. O calçado, às vezes, é totalmente inadequado. Então, tem gente que bota um sapatinho 34 num pé 38 que vive inchado. Lógico que não vai dar certo, né? Tem gente que foi para a festa com um salto de 12 centímetros, realmente fica meio complicado. A noite inteira dançando, no outro dia o pé vai estar machucado. Tornozelo, dedos, enfim. Tem gente que usa isso o dia inteiro. Um belo dia, algum problema de coluna pode vir a surgir, né? Problemas de coluna são queixas frequentes de doença de dores nos membros inferiores, porque um distúrbio no eixo da coluna, de onde todos os nervos saem, basicamente todos, alguns pares cranianos não têm o mesmo tipo de saída, por exemplo, o nervo do olho não sai da coluna, né? Nervo olfativo, nervo auditivo e por aí fora. Mas o resto sai. Então, o que é importante saber? Daqui para baixo, nervo que sair nessa topografia, nessa localização, com a coluna deficiente vai ter problema. Então, você vai ter sim queixas e sinais e sintomas que terão a ver com a sua caminhada, e observar essa caminhada facilita diagnóstico, facilita a conduta. Algumas vezes é orientado e oriento que a pessoa procure fazer a palmilha adaptada, direcionada para o seu tipo de problema. Então, como é que se faz isso? Você faz um estudo de postura, a posturologia, faz estudo de pisada, para que as pessoas possam pisar adequadamente, e a partir daí, tem um probleminha aqui, e a partir daí, quando você pisa adequadamente, distribui-se melhor numa placa eletrônica, isso vai ser interpretado por um computador, a distribuição de pontos de peso, de pressão. Com isso, será realizado depois a construção da sola, né? No caso da palmilha adequada. Existem outros tipos de dispositivos onde você vai fazer apenas a análise em 3D, vai fazer a leitura através vai ler uma placa transparente de acrílico, a pessoa pisa em cima, ou de vidro reforçado, faz um escaneamento em 3D daquela sola de pé plantada ali num eixo transparente. Com isso, o que é que acontece? Vai ser a partir daí elaborado um molde, né? Então vai ser uma impressora de 3D negativa para depois criar um molde e um calçado também para essa superfície. Então tem mais de uma forma de fazer isso. Então, o que é interessante? Que nem sempre necessariamente você precisa fazer o calçado inteiro. Então, fazendo uma palmilha, você pode transferir isso de um pé, de um calçado para o outro. Calçado aberto, calçado fechado, você leva de um canto para o outro. Isso é importante, sim, porque vai estabilizar a sua pisada e a sua marcha. Não, doutor, mas só tem um pé ruim. Então, meu amigo, mas tem que botar os dois. É feito sapato, você não sai com um pé e deixa o outro em casa, né? Outro calçado em casa. Então, quando faz as palmilhas, elas têm que ter nos dois pés para compensar as irregularidades do formato do seu pé. Não é do calçado, é o pé. Porque o pé é que deforma o calçado. O calçado vem de um jeito do fabricante. Quando você pisa errado, ele vai deformando. Vai raspando fora errado, dentro fica deformado. Aí com isso aí, quem vai elaborar essas palmilhas vai fazer a coisa adequada para poder compensar a falha e diminuir o dano a longo prazo. Tem gente que já possui artrite, artrose, hérnia de disco, então, pensando com a palmilha fica melhor. Se já tem também associado doença vascular, pode ser doença de veia, pode ser doença de vaso linfático, pode ser doença de artéria, pode ser um mix de coisas, né? Malformações, podem ser sequelas de trauma, pode ser, enfim, mil coisas. Problema neurológico, pode ser um problema neurológico, pode ter uma tuberculose óssea, pode ser uma osteomielite crônica, pode ser uma parasitose rara, uma mielite transversa causada pelo xistosoma.
Enfim, tem várias coisas que podem acontecer. E com isso a pessoa vai ter depois problema de marcha e abrir feridas. Tem pacientes, pessoas que tiveram um AVC, por exemplo, tomaram um choque, ficou com uma paralisia, não necessariamente paralisia, mas uma desestesia, uma alteração de percepção, a sensibilidade ficou modificada, com isso vai pisar diferente, vai ter o chamado pé neuropático, né? Com o pé neuropático, o pé que tem uma neuropatia, uma doença neurológica da percepção do tato, da pressão e tal, você vai pisar inadequadamente e daí poder abrir feridas. E uma coisa que é importante, eu vou brincar dizendo uma coisa aqui, ó. Nem toda ferida é ferida, tá? Então você não pode tratar toda ferida como ferida, apesar da ferida ser ferida. Eu acho que alguém já ouviu algo parecido assim na vida, né? Então o que é que acontece? Certas feridas não adianta apenas você tratar o ferimento pensando que é um simples ferimento. Então algumas doenças dessas, algumas situações dessas, é necessário lembrar que tem desnutrição, malnutrição, lesão óssea, distúrbio metabólico, distúrbio endocrinológico associado, consequente ao uso de certos medicamentos. Tem gente que toma corticoide demais a vida inteira e dá um monte de problema. Tem gente que tem diabetes. Então, tem gente que tem uma insuficiência venosa crônica, veias com muitos problemas, né? Doente, consequência de trombose, de acidente, varize, etc. Então, essas feridas não são apenas feridas, não são meras feridas. São, por exemplo, úlceras venosas. Então, a úlcera venosa, ela não é uma ferida. Tá? Ela é o epifenômeno da doença venosa no estado mais avançado. O que significa isso? Que não dá para tratar uma úlcera venosa, que é uma ferida de longa duração, mais de 3 meses e está associada a varizes, ou isso, um mau funcionamento do sistema venoso, que pode ser profundo, pode ser apenas do superficial de pele. Não dá para tratar isso daí pensando que é apenas uma ferida que você vai botar uma pomada e um band-aid por cima. Se não estudar o sistema vascular e não orientar a pessoa no seu conjunto, na sua complexidade, na sua individualidade, não tem como fechar o ferimento. Aí é que é o segredo. Tá? E tem mais de uma forma de fazer isso. Aí é onde entra o angiologista, o cirurgião vascular, para poder compreender melhor, elucidar detalhes e acrescentar formas a mais de conduzir o caso. Por quê? Digamos que você vai querer chegar lá, doutor, estou tomando 2 caixas de remédio de varize, botando um monte de pomada, lavei com chá de tudo que tem na face da terra, botei um monte de coisa, fita vermelha, fita roxa, fita amarela, pedaço de couro, beleza, não serve nada. Por quê? Queimou tudo, estragou tudo e não é só isso, tem muito mais. Então, se não houver uma boa investigação diagnóstica, não chega ao resultado bom. Não tem como conduzir, e muito menos como dar uma cura. Aí vamos lá. Tem gente que já chega no consultório, doutor, meu, tem uma ferida aqui há 4 anos que não fecha. Mas tá bom, aí vamos tentar, olha, mas vamos tentar em 6 meses fechar o ferimento. Aí o paciente olha assim, doutor, 6 meses, isso tudo, e olha, como é que eu chego para uma ferida de um caso com 4 anos sem resolução? E vou conseguir qualquer coisa em menos de 6 meses. Fica difícil. Aí você, não, mas vamos lá, a gente tem que ver a complexidade de cada pessoa. O ambiente onde mora, quem pode ajudar, qual a renda, sustento, acessibilidade a curativos, capacidade de fazer os exames que a gente vai precisar ser feito e usar as coisas que a gente vai precisar colocar. E pode ser de um monte de tipo. Até porque se o paciente já chega com um relato que fez um monte de coisa, tem que ter uma paciência para saber tudo que foi utilizado, como foi utilizado e quais as deficiências do processo. Para lá da frente a gente tentar acrescentar algo que venha realmente a ser útil e ajude.
Não adianta eu dizer que eu sei a melhor coisa do mundo, porque às vezes a melhor coisa do mundo é não botar nada, ter paciência e tirar tudo. Diversas vezes já aconteceu de a gente ter que tirar tudo que estava sendo utilizado, porque tinha sido usado tanta coisa que só tinha queimado. Então às vezes a gente tira tudo, fica usando somente soro para lavar, hidrata bastante e tem uma coisa caríssima chamada repouso. Às vezes a pessoa não tem repouso. Se você não tem repouso para melhorar uma perna cronicamente enferma, também não melhora. Às vezes o ambiente onde a pessoa mora é extremamente ruim. Eu já peguei uma vez um caso de um paciente que ele tinha simplesmente, era um pedreiro com alergia a cimento. Como é que um pedreiro alérgico a cimento vai curar uma ferida na perna? Ele só usava bermuda e um tênis baixinho. A perna estava sempre exposta ao ambiente do cimento. Qual é a pomada melhor que tem aí? Não dá. Então tem que ser visto todo e ver possibilidades e mudar tudo. Então assim, às vezes a pessoa tem um ambiente ruim, com esgoto a céu aberto, está sempre infectando a ferida. Tem gente que vem frequentemente, vem no consultório com a ferida aberta sem um curativo. Nada. Não, doutor, porque eu vim para o senhor ver a ferida. Tá bom. Mas levou 2 horas para chegar de transporte com a ferida aberta, pegando poeira e contaminando. Então não tem como ficar bom. Tem que lembrar que o curativo é uma forma de você proteger o ambiente do ferimento, manter o curativo úmido com produto que vai estar sendo utilizado ali, para poder fazer avaliações, tanto do tecido do ferimento que está tentando crescer, quanto da pele do entorno. Então, existe uma complexidade enorme de fatores que têm que ser vistos na hora de orientar alguma coisa. Por isso que a investigação do caso, ela é a coisa mais importante. Ver como a pessoa anda, ver quais dificuldades tem, fazer uma investigação da alimentação, de onde mora, com quem mora, como mora. E tudo tem a ver com o caso, certo? Então, se vocês conhecerem pessoas que estão em situações assim, que têm esse tipo de dificuldade, ofereçam ajuda, não faz mal. Posso dar uma mão? Vou atravessar uma rua, leva a pessoa para o outro lado, orienta alguém que possa ajudar. Tem um posto de saúde aqui perto, pelo menos, para fazer uma avaliação. Tá? Porque às vezes a pessoa está perdida. Então, quem está perdido precisa ser orientado, não é nada demais. Se a pessoa está, sei lá, colocando coisas inadequadas nas feridas, como infelizmente chega muito, né? Então termina queimando tudo. Então não vou citar nada aqui, mas procura pelo menos um posto de saúde, uma orientação, um enfermeiro para tratar inicialmente a parte do curativo. Às vezes o enfermeiro muitas vezes direciona a coisa da melhor forma possível antes de chegar na gente, porque estava ruim demais, né? Então, se o enfermeiro puder olhar o ferimento, dar uma ajuda, isso já é muito. Se não for um ferimento, a pessoa tem uma dificuldade de andar, muitas vezes vem para o vascular e é uma questão ortopédica ou reumatológica. Às vezes não é nenhum nem outro, é uma doença hematológica, é um problema do sangue mesmo, e isso leva a situações bem graves, e às vezes chega no vascular e não é o problema no circuito circulatório, vamos dizer assim, né? No sistema circulatório. É como eu digo assim, não é o encanamento, é a água o problema. Tá? E aí? Aí você tem que entender que isso tudo tem a ver com a investigação de cada caso. Então, o Sir Arthur Conan Doyle, quando ele fez o Sherlock Holmes, por curiosidade, ele baseou o personagem dele e a metodologia de investigação no próprio professor dele. Então, o personagem, o Sherlock Holmes, é uma versão do próprio professor do Dr. Arthur Conan Doyle, que posteriormente recebeu o título de Sir, né, da realeza, e ajudou posteriormente, mais ainda, a elucidar vários casos, né, do setor de polícia e investigação da própria Inglaterra. Então, a metodologia de investigação ela é extremamente importante para o dia a dia, para tudo que a gente usa. Vou dar um exemplo bem fácil. Você chega em casa e acha que tem alguma coisa diferente na casa, você vai investigar.
deixou a janela aberta, deixou o bicho dentro de casa, um cachorro, um gato, esqueceu, não sei, uma luz acesa que não lembrava que tinha, saiu de dia e quando voltou a luz estava acesa. Então você vai fazer uma investigação na sua casa, é a mesma coisa, você tem que observar primeiro, não vai simplesmente andando, você pode tropeçar em algo inadequado. Então para, pensa, observa, aí você vai tirando conclusões e vai seguindo adiante. Então, quando a gente tem uma pessoa com a deficiência de andar, é extremamente importante a gente analisar todo esse contexto para ver o que pode ser feito. Notadamente a respeito de bengalas, mas vamos falar aqui de muletas. Há algum tempo atrás eu postei alguma coisa, mas vamos fazer uma lembrança. Então, uma muleta, de preferência, se a pessoa puder, não usar mais aquelas que são de apoio axilar, né? Aquelas muletas que você coloca embaixo do ombro, né? Na axila, e se pendura em cima dela, porque todo mundo se pendura em cima daquele negócio. Essas muletas de apoio axilares, elas têm alguns problemas, porque como as pessoas têm o hábito de se deporem com todo o peso, né, na axila, você vai montar a axila no apoio da muleta. E o que é que acontece? Nessa curvatura aqui da axila tem nervos e vasos passando aqui. Então, como você tem nervo e vaso passando nesse local, você pode gerar estrangulamento e oclusões. Pode vir a danificar o nervo. E aí você vai ter lesões neurológicas distais, um braço sem funcionar, uma alteração de sensibilidade, vai correr para o vascular com certeza. A gente tem que olhar o que é que está sendo utilizado, como está sendo utilizado e por aí fora. Recomenda-se com muita frequência a chamada muleta de apoio canadense. É aquela que é baixa, só a pente segura na mão e o outro apoia no antebraço. Tá? Existem os modelos americanos mais modernos, onde eles têm um apoio diferenciado aqui, que ele gira. Tá? Então ele fica também, além de ficar para baixo, ele vai ficar na horizontal. E ajuda você também quando vai, por exemplo, um caixa eletrônico. Tá? Isso aí diminui a dificuldade. Muitos têm justamente na parte inferior da muleta um amortecedor com antiderrapante, que fica melhor, em vez de só ficar batendo, ele vai amortecer o impacto e facilita a pessoa fazer o deslocamento. Então, tudo isso é detalhe na hora que você vai escolher um apoio para andar. Então, sempre que você tiver alguém que tem um dispositivo desse de marcha, tenta orientar uma coisa mais confortável, depois procura a gente, o ortopedista, enfim. A muleta de apoio axilar, o ruim é isso. Tem casos de trombose, doutor, em uso de muleta? Tem, principalmente essa axilar, é o que eu estou falando. Tá? Então, já vi paciente com trombose arterial, trombose venosa e dupla trombose. Aí você tem que ir para cirurgia, tem que fazer um cateterismo, tem que usar um anticoagulante. Né? Pode ter um caso grave de perder o membro. Tá certo? E aí? Bom, casos são casos e tem que ser avaliados, aquela velha história. Daí a investigação. Só que depois tem que ver que são 2 braços. E aí? Se perder os 2 braços por conta de uma muleta, vai ser difícil. Então, sempre que houver alguém com uma situação assim, tenta orientar. Tá bem, tá mal, procura ajuda e por aí vai. Por isso que quando a gente tenta receber sempre que possível, como eu disse, eu não sou santo, nem sou perfeito, e tem horas que eu não consigo, mas na medida do possível, eu atendo o paciente na porta para ver como ele anda. Eu vejo como é que o paciente anda, quem está vindo, quantos estão vindo com essa pessoa, quais dificuldades esse conjunto de pessoas pode estar apresentando, porque às vezes chega o paciente, um acompanhante que está tão doente quanto o paciente, e quem sabe orientar ou dar recado é a terceira pessoa que vem do lado. Então, às vezes, você tem que atender orientar 3. Isso, às vezes, leva mais tempo, gente. Então, o vascular, eu vou falar só aí, vou falar especificamente da especialidade, tá? Tem gente que, às vezes, fica muito chateado, doutor, porque a consulta demora muito. Demora. Porque, já vem, eu não sei fazer consulta de 5 minutos.
de 10, de 20. Agora, se você disser que eu estou irando fazer uma consulta ali de 20 minutos a 40, aí é normal. Por quê? Porque na medida do possível, eu investigo, eu pergunto. Porque se eu não perguntar, eu também não sei o que fazer. Aí eu reconheço que eu sou burro, tá? Bom, eu tenho que perguntar. Eu vou perguntar muitas vezes de como é a sua casa, quem mora com você, o que é que você come, por onde você anda, o que é que você faz. Eu vou fazer a investigação. Tá? Às vezes teve dia de eu passar 40 minutos com a pessoa e essa pessoa não saiu com nada da minha sala. Só um bilhete de volta em breve. Por quê? Era só a orientação que precisava, mas eu tive que perguntar um monte de coisa. Doutor, nem o exame de sangue passou para essa pessoa? Não, às vezes não precisa. Então, aprendi isso com meus mestres, que uma boa investigação é a melhor coisa. E a primeira investigação é a investigação do diálogo, da conversa, do exame físico. É necessário que as pessoas compreendam que exames laboratoriais, sejam de sangue, sejam de imagem, como tomografia, ressonância e outras coisas, são exames complementares. Então, os exames complementares, eles vêm para complementar. Quando há dúvida. Então, às vezes, nem tempo da dúvida houve. Como assim? Simples. Tem gente que está fazendo tudo errado dentro de casa. Tudo. Não come na hora certa, não come a coisa certa quando come, não acorda na hora certa, não deita na hora certa, faz um monte de coisa errada, mais coisa errada do que coisa certa. Aí chega tudo troncho. E aí? Simples. Primeira coisa é conversar, investigar e pedir para mudar tudo que está fazendo. Esse remédio compra em que lugar? Não compra. Não tem como prescrever isso. Você tem que orientar. Você não vai comprar em canto nenhum. Agora, eu posso sim prescrever. Aí é um detalhe. O Conselho de Medicina orienta que a gente, na prescrição, relata esse tipo de coisa. Então, às vezes, a prescrição que eu faço é uma prescrição de orientação para casa. Parar de fazer as coisas erradas. Primeira coisa. Pois é, Laís, obrigado. E é isso aí. O que a gente tem que fazer é tentar conversar, orientar. Tem gente que chegou no consultório com dormência nos braços, dormência nas mãos, dormência nos pés e perda de força. No fim, estava estressado com problema de família, precisou chorar no consultório, tá certo? Aí quando desabafou, passou. E aí? Nada, normal. Qual remédio que eu vou passar? Nada. Foi lá, precisava desabafar. Lá veio, desabafou, descobriu que era isso. Voltou depois, 15 dias depois. Melhor, mais calmo, mais tranquila. Quando a gente conversou, examinou, disse, doutor, passou tudo. E aí? Nada. Um beijo, um abraço, vou para casa. Tá tudo certo. Não tenho que necessariamente passar de comprimido. Ou pedir para passar um ansiolítico para essa pessoa? Não. Ela desabafou, se acalmou, chegou em casa, organizou as coisas, está tudo certo. Entende, gente? Então, necessariamente, o problema de andar de uma pessoa, um problema de dormência, um formigamento, nem sempre é uma doença vascular. Pode ser outra coisa. O que é importante é a gente tentar orientar. Tem gente que não fecha ferida porque come errado ou não come. Tá? E aí? Não come, mas vai fechar o ferimento. O ferimento precisa crescer, precisa ter proteína, vitamina, sais minerais, oxigenação, sangue, andar, movimentar, troca de sangue ruim pelo sangue bom, meter raio solar, tudo que tem de direito. Aí a pessoa faz tudo ao contrário, não melhora nunca. Então, é isso. O que a gente tem que entender é como ajudar. Então, se a gente pode ajudar, a gente ajuda. Outra coisa que eu tento, na medida do possível, é o seguinte: reconhecer o meu limite e dizer, não é comigo. Eu preciso do reumatologista, do oncologista, do reumatologista, do hematologista, do fisioterapeuta, só um curativo com o enfermeiro para resolver aí, porque o que vai resolver às vezes é uma pessoa que está
adequada a fazer aquele tratamento. Leandro, bom dia. Às vezes precisa procurar o professor, o orientador da educação física, o personal, como o Leandro que chegou aqui, porque às vezes é o que cura. Tá certo? Eu tenho um paciente que tinha dor, se acabando de dor, mandei para procurar um profissional de educação física, foi quem alinhou ele todinho. E aí depois voltou bom. Então não é um médico obrigatoriamente que vai fazer o tratamento. Eu pude fazer uma boa investigação na época e dar um diagnóstico e uma orientação terapêutica. Mas quem eu vou executar aquele serviço foi o profissional da educação física. E resolveu. E está tudo certo. Porque eu também tenho que ser verdadeiro na medida do possível com todo mundo. Porque eu digo ser verdadeiro na medida do possível. E todo mundo sabe que às vezes verdade demais dói. Né? A verdade nem sempre deve ser falada e quando for falada nem sempre deve ser falada toda. Porque é assim. Quando você ouve a verdade, às vezes você se incomoda muito. Micheline, bom dia. Se você simplesmente ouvir a verdade todo dia, rapaz, olha, às vezes é barra pesada. A verdade ela é tão forte para tudo na sua vida que nem sempre você aguenta. Então, às vezes, você tem que dizer o que dá para ser dito. A pessoa pode entender só naquele dia, depois vai entender depois. Né? Cada um está num momento de vida. Acredito que hoje em dia, mais do que antes, por conta da história do Covid, o emocional, todo mundo ficou misturado, né? Tá assim, rolo que está na vida de todo mundo e a gente tem que se ajudar. Por isso que eu oriento assim, ó. Tem chance de oferecer ajuda, oferece. Nem sempre a pessoa que você vai oferecer ajuda vai pegar, mas se tiver chance de receber a tua ajuda, é uma boa, você ganha um amigo, né? Então é isso, faz o que dá. Outra coisa é o seguinte, eu considero que todo mundo hoje está fazendo 100%. Tem ninguém hoje que não esteja fazendo 100% não, porque depois de tudo que o mundo passou, né, essa mudança planetária com Covid e coisas mais, tudo que está rolando pelo planeta inteiro, e afetando a vida de todo mundo, eu acho que emocionalmente, eu acho que todo mundo a gente tem que considerar que está fazendo 100%. Ah, fulano, mas você não fez, não. Eu poderia não ter feito do jeito que você queria, mas é o que eu estou conseguindo fazer, porque emocionalmente eu estou conseguindo fazer isso. Não, eu estou fazendo 100% porque é o que eu consigo. Agora, às vezes o outro está tão ansioso por mais que não tem nada que você faça que chegue aos 100% dessa pessoa. Ligiane, bom dia. Então assim, por quê? Porque está todo mundo estressado, está todo mundo pipocado. Então não dá para você tá me querendo exigir, não vai dar. Você calma, ó, tem um problema, estou precisando de X. Aí o cara diz, ó, só tenho Y, porque é o que eu tenho. Então, se só tem Y, como é que você vai dar X? Não dá. Entende? Agora, o que a gente tem que ter é moderação e entendimento. Na medida do possível, sempre eu falo isso, ó, moderação e entendimento. Porque senão ninguém vai a canto algum. Algumas pessoas chegam em consultório tão desesperadas por precisando de um monte de coisa que não tem como você oferecer tudo. E se você vai oferecer uma lista de remédio desse tamanho, também a pessoa não vai conseguir chegar lá. Às vezes de remédio vai sair metade do orçamento da pessoa. Não dá. Então cada um é um. Cada situação é uma situação, cada realidade é uma realidade. Então, na medida do possível, a gente faz o que dá. Melhorou um pouco, aí você avança. Ah, vamos fazer mais isso. Aí depois mais, calma, vamos fazer depois mais isso. E devagar. Outras vezes está precisando de muita coisa. Existe uma máxima que é o seguinte: se está precisando de muita coisa, não faz muita coisa não. Faz um pouco, porque se melhorar ou piorar, você não sabe o que foi. Não tem como rastrear o que deu certo ou o que deu errado. Porque se muita coisa entra tudo de uma vez, você pode fazer tanto bem que faz mal. Termina intoxicando, termina dando errado. E aí você não tem como rastrear nem corrigir depois. Isso é um princípio para tudo. Vou dar um exemplo. Você vai preparar um feijão do almoço. Aí você pega tudo que tem de gostoso que pode entrar no feijão, você bota tudo ao mesmo tempo naquela panela, beleza. Aí pode ser que o feijão fique tão bom que você não sabe o que foi. Bom dia.
Ana Lusa, bom dia, bom dia. Entende? Então, imagina se você pega uma pessoa que está precisando de um monte de coisa e você oferece tudo de uma vez, a carga para o organismo vai ser tão grande. Pois é, está aqui a colega dizendo, faz tanta coisa de uma vez só que se tortura. É isso. Você oferece tanto ao organismo que você não vai saber o que está certo e o que está errado, não vai dar certo. O ideal é, tem 10 coisas para ser acrescentada, beleza, faz 2. Aí você vê, espera 2, 3 dias, se adaptou, mais 2. Depois 3, depois 2. Aí aos poucos você vai identificando quais coisas você teve bom resultado, quais coisas você não teve, aí você elimina e vai acrescentando. Exemplo prático, academia de musculação. É muito bom, mas na primeira semana ninguém vai sair de lá com o fortão. Vai sair com problema de coluna se for pegar tudo de uma vez só. Vai sair aleijado. Tem gente que chega na academia no primeiro dia e quer carregar peso de um cara que está lá há 10 anos, não vai dar certo. Tem especialista aqui do assunto aqui, vendo a gente, pode confirmar isso. É uma escala, é evolutivo, é progressivo. Colegas de profissão. Então, colega de profissão, da profissão de todo mundo. O cara que está começando hoje não tem como ter a experiência de alguém que tem 20 anos de mercado. Ele pode, de repente, até ser ávido por leitura e ter leitura rápida, mente fotográfica e um raciocínio brilhante, mas não tem tempo de vida, de experiência. Não dá. Entende? Porque você sabe muito, não, mas todos os artigos, todas as condutas do mundo, estão tudo na minha cachola, dentro do meu computador, do meu notebook, do meu celular, os cambal, beleza. Mas eles estão acostumados a tempo de estrada e não dá para adquirir isso de outra forma. O único jeito que a gente consegue com tempo de estrada é andando na estrada. E tempo. O tempo é o senhor de tudo. O tempo ele resolve de um jeito ou de outro, mas vai resolver. Então tem coisa, minha gente, que é isso. É percepção, é aprimoramento constante, é observância, tá certo? É paciência. Às vezes a gente não pode ter paciência, tem que ser rápido, normal, porque tem que tomar uma decisão imediata, né? Então, uma cirurgia de urgência, pronto, tem que ser ali, na hora. Qual a melhor conduta na cirurgia de urgência? A gente já sabe, tem um monte de literatura mostrando e tem um conjunto de regras a serem adotadas, em isolado e em conjunto, e a gente faz um mix para resolver. Mas às vezes você tem que também ter situações que você não pode seguir a regra, porque você às vezes não tem o instrumental adequado, você não tem tudo que é necessário, você tem que fazer alternativas. Existem táticas alternativas, então faz parte da vida. E às vezes você tem que usar uma tática que não está necessariamente descrita, é criada para uma outra coisa e você pode adaptar. Isso aí é tempo de experiência e é prática. Então, é a vida para todo mundo. Tá? Então, eu quero deixar essas palavras, esses comentários, essas ideias aqui que a gente trocou, para ajudar esse pensamento desse dia de hoje, do trabalho, né? Tudo é trabalho. Então, conversar é trabalho, orientar é trabalho, executar é trabalho. Então, mesmo que seja de formas variadas, e existem formas variadas de fazer a coisa, mas fica para essa ideia. Então, acho que todo mundo pode trabalhar isso dentro de si para melhorar e ajudar quem está precisando. Tá? Então, quando a gente vê pós-operatórios, por exemplo, de ortopedia, que vem para a gente com a perna inchada. Então, muitas vezes eu oriento o paciente e diz, olha, a questão é que está recente, está muito inchado porque está recente ainda. Quando a gente vai na história anterior do paciente, não tinha atividade física, não tinha uma boa alimentação, era um sedentarismo exagerado, teve que operar e a pessoa, claro, que vai ter mais inchaço que os outros. Aí é fisioterapia, tempo para absorção do hematoma, do edema, não sei o quê, e depois musculação. Porque a musculação é necessária para manter tudo, inclusive para evitar a reoperação tardia. Então, a pessoa tem que ter essa paciência. Então, alguns conceitos sobre isso são mais recentes do que da época que eu me formei, claro. E aí a coisa mudou, minha gente. Tem que ser tempo, tem que ter avaliação, tem que ser
continuidade de aprendizado. E como eu disse, na medida do possível, sempre que a gente recebe alguém na porta, fica mais fácil. Eu já tive pacientes que tiveram uma fratura, depois da fratura teve a cirurgia, depois disso tudo, a imobilização levou um quadro de trombose. Por quê? Acontece. Só que aí retardou o processo de fisioterapia, retardou depois a musculação e retardou depois voltar a andar. E depois, com o tempo, voltou tudo ao normal e ele engravidou e está tudo certo, ninguém teve mais nada. Então, é isso. As coisas acontecem de formas variadas, a gente tem que ter a sensibilidade da investigação para poder fazer a melhor conduta, a melhor orientação das coisas. Tá? Então, quem tiver a chance, na medida do possível, receba seus clientes na porta. Você vai vender um sapato, recebe na porta. Às vezes o cara está mancando, está com calo, não tem sapato que preste. Vende uma sandália para ele. Tá? A pessoa está mancando porque a calçada de acesso que você tem lá fora fez a pessoa tropeçar. A pessoa está mancando porque subiu com dificuldade a escada para falar com você. Então, as vias de acesso são importantes também. Tá? A pessoa anda, às vezes, num lugar que tem uma calçada totalmente desnivelada. Isso aí vai dificultar para a pessoa. Então, todos esses são detalhes que são importantes no dia a dia de quem observa quem anda e para tentar ajudar. Tá? Às vezes, a melhor coisa que tem é um bom arquiteto urbano. O arquiteto urbano ele vai resolver essas coisas. Aí ninguém manca mais, porque as estradas, as pistas, as passarelas, as calçadas estarão adequadas. Às vezes é isso. Às vezes uma pessoa vai corrigir a bicicleta que a pessoa anda. Tem gente que anda de bicicleta o dia inteiro, porque é o meio de transporte. Então, às vezes, tem tanto andar de bicicleta, termina com algum problema. Por quê? Porque tudo demais faz mal. A gente tem que entender que tudo demais é excesso, né? Então, se você andar muito, também não é bom. Você anda de bicicleta demais, tudo demais, minha gente, tudo demais é excesso. Então, equilíbrio. Eu acho que o grande símbolo disso daí é a balança, tem que haver equilíbrio. O que entra, o que sai, o que você ingere de alimento, o que você queima de energia, a quantidade de água que você bebe, a quantidade de urina que você expele, a ventilação que você recebe, o lugar abafado demais é ruim. Trabalhar num lugar sem janela, tempo demais, adoece a cabeça, a menos que você fique extremamente focado no que está fazendo. Mas é difícil você ficar ali dentro o tempo todo, porque não tem uma janela. Então a janela libera sua mente realmente para a liberdade. Você olhar para uma janela e dizer, graças a Deus, não estou olhando mais para a parede. Né? Aqui eu tenho 2 janelas onde eu estou. Então, eu estou com você, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha, porque o ambiente somente fechado, ele é ruim, ele é inadequado. O ser humano não nasceu para viver trancado no canto. Ele nasceu para ser livre. Tá? Vamos botar isso na cabeça da gente. Nós não estamos no mundo para sermos aprisionados pela nossa mente nem por nada. Somos seres livres. Tá? A gente precisa de liberdade. Vamos trabalhar para essa liberdade intelectual, liberdade de escolha, liberdade de andar, de ir, de vir, de publicar, de interagir, de conversar. Isso aqui é liberdade hoje. Vocês hoje estão em casa tendo a liberdade de me assistir. Vocês me assistem porque querem. Né? Ninguém obrigou vocês a estarem aqui hoje. Vocês que decidiram dar ouvido às minhas palavras. Se são adequadas, se são inadequadas, é uma escolha. Então você tem a liberdade. Não perca a sua liberdade de escolher. Se você escolhe também fazer uma coisa ruim, vai ter problema. Se você escolhe comer uma comida ruim, vai ter problema de barriga depois, vai ter um colesterol que sobe, vai ter uma diarreia. Né? Se você escolhe comer uma comida boa, você vai ter mais saúde. Se você escolher ler um bom livro, você vai ser edificado. Se você não escolheu isso, perdeu a oportunidade. Eu acho que, eu não vou dizer que é ruim, mas se você perde uma boa oportunidade, né, aí você tem que decidir o que quer da vida. Tem gente que diz assim, doutor, e jogos? Jogos são bons? Rapaz, jogar é bom, porque você se distrai, você não pode se viciar e se perder naquilo ali. Tem uma coisa que eu acho ótimo, sabe o que é? Jogar dama, firo, xadrez, jogo da velha, tá? Jogo de tabuleiro, jogar o War, né? Brincar de Lego com menino, com criança. Isso é bom para a cabeça da gente. A gente recicla coisas boas. Jogo de carta, jogo de memória, tá? Tudo é bom. Jogar bola,
voleibol, futebol, tudo é bom, eu gosto de tudo. Então, por quê? Porque a gente renova células, áreas cerebrais, interações neuronais, liberação de hormônios bons, tá certo? Da serotonina, dopamina, todo esse zina aí que todo mundo vive falando na internet, tá cheio de cientistas hoje falando dessas coisas. E é tudo ótimo. Seja lá como for falado, é bom, minha gente. Sabe por quê? Porque praticamente tudo é verdade. Leva a sensações de bem-estar, de felicidade. Como eu disse, a questão é o excesso. Excesso é ruim. Excesso não é bom, não. Excesso é ruim. Se eu passar o dia inteiro aqui, eu estou fazendo mal à minha saúde, viu? Então, de vez em quando eu falo. Agora, o que é que eu estou errado? O meu de vez em quando está demorando muito. Isso é uma falha minha. Eu tenho que falar mais. Já que eu me dispus, eu preciso falar mais. Primeiro para treinar, para dar uma satisfação a todos que estão tentando nos acompanhar de alguma forma. E já que eu estou anunciando que tem um canal no YouTube também, eu tenho que falar mais e orientar mais. Então, esse vídeo hoje ao vivo aqui estará no YouTube. Está sendo gravado para colocar no YouTube. Porque essa ideia é importante. Eu acho importante. Vocês estão achando importante porque está aqui. Então ela deve ser importante. Peço, inclusive, para que eu depois possa conseguir fazer ao vivo no YouTube, com o celular, que quem eventualmente estiver por aqui e puder ir lá no YouTube, procura meu nome e se inscreve, para eu ter pelo menos quantidade de gente suficiente lá no canal para a gente poder divulgar mais ideias, fazer mais coisas. Até porque no YouTube tem uma plasticidade melhor de configurar, de ter mais tempo de conversar, de filmar, de fazer as coisas melhores. Tá certo? Então, se alguém puder aqui, depois dá uma olhada no YouTube, se inscreve lá. Aquela história lá, como todo mundo faz, né? Ou quem estiver aqui no YouTube nos vendo, se inscreve e ativa o sininho para novidades. Tá certo? Vai ajudar bastante. E realmente ajuda. E agora que eu estou tentando aprender isso, ajuda porque fica mais fácil de trabalhar a ferramenta que o YouTube é. O YouTube é uma grande ferramenta de pesquisa. Né? Quem não sabe, o YouTube é uma ferramenta de pesquisa. Você vai no YouTube procurar alguma coisa. Então, ela é uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta de ensino, não é meramente um lugar para trocar ideias, mas é um lugar para se fazer pesquisa, para fazer ensino, tá? Para orientar, e um veículo maravilhoso, né? Porque todo mundo tem acesso no mundo inteiro, então isso é muito bom. Então, como a gente está falando hoje, sobre andar, sobre investigar, sobre conversar, ver a possibilidade de atender uma pessoa à porta, trocar gentileza, receber gentileza, o mundo gira. Então, veja bem, isso tudo tem a ver com o que eu falo de doença, de saúde e de circulação. Por quê? A gente circula ideias, a gente circula saúde, esperança, perspectiva, coisa boa. Então, meu conceito de saúde esse é amplo. Meu conceito de doença vascular periférica é o do livro, mas para mim é maior. Não tem só o do livro, não. Porque a circulação, para mim, ela tem a ver com tudo. Circulação do ar. Sim, por quê? Tem trabalho científico que mostra que ambientes poluídos cronicamente aumenta a absorção de toxinas e aumenta o fator de intoxicação orgânica crônico, que pode vir futuramente em algumas pessoas, sim, favorecer a obesidade. Então, a qualidade do ar influencia sim na qualidade de vida? Sim, porque isso é sabido há muitos anos. Se você mora num lugar extremamente poluído e está respirando fumaça, você vai adoecer. Se você vai respirar agrotóxico, num lugar onde pulveriza demais, você vai adoecer. Tem gente que tem famílias, eu já atendi famílias de 6 pessoas que vieram com uma criança com febre, porque eu estava perto e não tinha quem atendesse, eu atendi. No exame do menino tinha uma coisa estranha. Fui pedir exame de sangue e estava lá, leucemia. Aí eu investiguei, vocês moram onde? Ah, em tal lugar. Tal lugar tem o quê? Tem isso? Tem. Quantas pessoas na família? 6. Passei exame de sangue para todo mundo. 6 pessoas com leucemia, incluindo aquela criança. E aí, tem a ver com o lugar? Tem. Então, o lugar onde a gente mora Professora Sônia Bauer, bom dia. A professora Sônia Bauer é uma podóloga importantíssima, né? Eu tenho o privilégio de conhecê-la e agradecer a sua presença no dia de hoje. Tá? Então,
O lugar que a gente mora, o ambiente que você respira, de alta qualidade ou de baixa qualidade, tem a ver com qualidade de vida, sim, com qualidade de saúde diretamente e com obesidade também em algumas pessoas. Tem trabalho científico que mostra já isso. E aí o que acontece? A gente tem de fazer o possível para mudar essas realidades. Naquilo que você puder orientar de lixo do ambiente que você mora, esgoto do ambiente que você mora, você faz. Nós, como população, temos esse direito de vamos trabalhar em cima disso, porque vai ser bom para a gente, né? Se você trata bem o rapaz que vai fazer a coleta de lixo da sua casa, claro que vai ser bom, porque gentileza gera gentileza. Isso é saúde. Tá? Saúde não é só evitar uma gripe, uma dor de barriga, não. É saúde social, ambiental, é o lugar onde você mora, com quem você convive. Chega, não tem aquela velha famosa caixinha de fim de ano de Natal? Por que não colaborar com uma pessoa dessa que também está trabalhando, dia do trabalho, está trabalhando e no dia de Natal está precisando de uma coisinha extra, porque a cota que ele recebe de grana não é o suficiente. Ajuda. Volta para você depois em um benefício gigante, maravilhoso. Tá? Eu acho que muita gente já viu, mas tem esses rapazes de coleta, tem uns que são atletas de Olimpíada, de corrida, de maratonas, porque eles passam o dia correndo atrás do lixo, depois os caras têm um pulmão violento para correr. Tá? Então você ajudar ele com extra, vai ajudar a alimentação num calçado bom. Esse cara vai ser grato para você também e você vai ajudar, tá feliz porque ajudou uma pessoa que está precisando. Então, saúde é um sentido, é um contexto amplo, é algo muito maior do que não pegar uma gripe. Tá? Você ajuda quem está andando, você vê a pessoa que está andando com a dificuldade, você está ajudando ele. Eu já vi maratonista que corria a pé, descalço, porque não tinha dinheiro para o sapato. A primeira coisa que ele fez quando ganhou o prêmio foi um par de sapato, um tênis. E se você ajudar a dar esse tênis? De repente aquele tênis, aquele sapato que não serve para você, você está ajudando o outro. Ele vai correr melhor, ele vai ter melhor saúde cardíaca e vascular periférica, não vai fazer um ferimento, não precisa vir para mim, você ajudou. Tá? Por quê? Você observou e ajudou a corrigir. Esse foi o seu trabalho nesse dia, de ajudar pessoas. Então, na medida do possível, minha gente, vamos ajudar. Tá? Fica essa lembrança, fica essa mensagem. Tá? Novamente, temos aqui o Instagram, estamos lá no YouTube também. Tá? Quem puder dar um reforço lá no YouTube, se inscreve, ativa lá o sininho, que a gente vai tentar deixar memórias, né? Lembrança dessas coisas. Ainda estou pegando prática nessa história de YouTube, não tenho prática. Estou aqui, agora falar aqui para quem está no YouTube assistindo, ou quem eventualmente vier por aqui, agradeço a presença. Se inscreve, ativa o sininho para a gente poder, em breve, poder fazer filmagens no ambiente com o celular, porque a gente vai ter mais versatilidade, vai ter mais plasticidade para poder ajudar e comentar mais coisas, tá? Tem alguns shorts que eu fiz, algumas filmagens curtas que eu pude colocar, mas filmagens mais extensas com o celular ainda não é viável e a gente tem que começar aos poucos mesmo, faz parte. O crescimento ele é progressivo, eu digo isso para todo mundo. Muitas doenças não começam da noite para o dia, levam anos. Então, como diabetes necessariamente não vai aparecer da noite para o dia, só se for um trauma grave no pâncreas, que você teve de um dia para o outro, virou diabetes, que você perdeu o pâncreas. Mas fora isso, a coisa é progressiva, leva tempo. Então, quem pode ajudar, ajuda, orienta. Ó, fulano, está comendo coisa demais, dá uma orientadinha, procura uma pessoa que te oriente melhor, sem ser ríspido, sem ser agressivo no bem-estar e na vontade e na escolha de cada um. É só orientação, ajuda. Se você tem intimidade com a pessoa, melhor, dá uma mão, orienta. Como a gente diz, ajudar não faz mal a ninguém. Oferecer ajuda, ser solícito, é educação boa, social, ambiental para todo mundo. Tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Do jeito que a mãe e o pai ensinam isso para a gente ensina para os filhos. Sejamos nós os verdadeiros influenciadores de nossos filhos, de nossos netos. Tá? Essa é uma responsabilidade nossa. Nós é que temos que influenciar nossos filhos da forma boa. Então, sejamos nós influenciadores bons, tá? Para que seja pelo menos um ser social adequado. As escolhas depois que cada um faz, é escolha. Você não tem nada a ver com isso, é escolha, você orienta só. Lembro muito bem de um clássico, né? De um clássico do cinema, que é o Mágico de Oz, onde você tem a famosa e célebre frase:
não saia da estrada de tijolos amarelos. Ou seja, aquilo ali é o caminho certo para chegar na cidade de Oz. Quem sai da estrada, vai pelos matos lá, os bichos lá e pega. Pronto. Então você orienta o caminho, ó, meu filho, um caminho bom. Não vou dizer que é o mais certo, não, porque às vezes o certo para mim pode não ser o certo para o meu filho. Eu digo, olha, um caminho que eu trilhei foi assim assado, que deu certo, foi bom, foi correto, foi isso e aquilo. Eu fiz tais coisas que não deu certo. Agora, claro, a minha época, o contexto, o ambiente, etc., viabilizou tal coisa. Então, dentro disso, gera-se uma discussão boa e as pessoas vão tomando suas escolhas. Vou dar um exemplo outro, técnicas cirúrgicas, no meu caso. Eu, para aprender a operar varizes, eu acompanhava, eu cheguei a ter a chance de conhecer pelo menos 15 cirurgiões diferentes que operavam de 15 formas parecidas. E várias técnicas diferentes. Porque a mesma técnica, ela pode ser exercida com detalhes diferentes. E nisso você faz um apanhado geral e tira a sua forma de fazer. Pronto. E aí? Nada, tá tudo certo. Desde que dê certo, dentro do princípio técnico, tá tudo bem. Por quê? Digamos que eu tenho uma mão troncha. Pronto, eu tenho um defeito na minha mão que não permite pegar o bisturi daquele jeito. E agora? É a mão que eu uso. Eu vou ter que fazer uma adaptação técnica para exercer a técnica cirúrgica adequada. Vai estar certo ou errado? Está certo, porque é o que eu posso fazer. Desde que o sucesso seja conquistado, está tudo bem. Então, é a vida. Adaptações e a gente vai conduzindo. Na medida do possível, eu acho que é assim. Quem tiver outra opção, também, outra opinião, diz aqui. De repente, a gente abre um contexto depois de uma conversa e uma boa. Crescimento sempre é bom. Não sou dono da verdade, nem quero ser. Eu só quero poder ajudar. Então, espero poder estar fazendo isso, tá bom? Então, fica essa lembrança. Bom dia do trabalho para todo mundo, bom início de semana para todo mundo e que nós tenhamos coisas novas pela frente para todo mundo, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração, que Deus possa nos orientar cada dia mais, que fique tudo de bom para todo mundo e as coisas melhorem. É só o que a gente pede, tá certo? Até breve, um grande abraço.